Olá pessoal, tive a ideia de fazer esse vídeo enquanto as coisas estão frescas na cabeça. Eu acabei há pouco tempo, de ser certificado Master Smith pela American Bladesmith Society e me ocorreu a ideia de dar algumas dicas, alguns aconselhamentos para quem pretende um dia se certificar em qualquer que seja a entidade de cutelaria. Obviamente que eu recomendo, indico que se faça pela American Bladesmith Society. É a entidade de cutelaria mais respeitada em todo o mundo e a certificação, obviamente, mais respeitada. Para vocês terem uma ideia, hoje, neste exato momento, na América Latina, nós somos somente 3 Master Smiths, os 3 do Brasil. No mundo todo, nós temos 118. Depois, logo da certificação, éramos 119. Eu acredito que algum Master antigo deva ter falecido. E no site da ABS hoje constam somente 118. Desses, pessoal, olhem só que curiosidade. Somente 15 são não americanos, tá? Todo o restante, todos 103 restantes são americanos. Então somente 15 dos 118 não são norte-americanos. Obviamente que isso dá um grande destaque, esse número bem baixo, de 118 no mundo todo, dá um diferencial grande e para a carreira de qualquer cuteleiro. Mas como já mencionei em outros vídeos, não acho que seja imprescindível, indispensável uma certificação. Conheço vários e vários cuteleiros que não têm certificação, que têm nível de Master há muitos e muitos anos e que têm carreiras super promissoras. Então, óbvio que isso é para quem um dia pretende se certificar. E eu anotei aqui, fiz uma lista de coisas importantes para você fazer um bom planejamento para que a sua certificação seja profícua, que corra tudo bem, que você tenha o mínimo trauma possível. Então, eu vou discorrer algumas coisas. Primeiro, essa questão do planejamento da sua carreira. Você tem que pensar o seguinte: para mim, vale a pena me certificar ou não vale a pena me certificar? Tá? A partir do momento que você achar interessante, acho que você deve estabelecer aí um plano de metas, claro, tudo obedecendo ao seu desenvolvimento técnico, a sua maturidade na cutelaria, para que você faça no momento certo da sua carreira, que você vá fazer o teste estando pronto para ser submetido a essa avaliação, tendo um nível técnico adequado, tá? É importante ressaltar que na ABS, pessoal, não existe loteria, tá? Não tem essa, vou para ver como é que é, Ou aquele cara que presta vestibular no chute, tá? Na ABS não rola isso. Não, se não tiver nível técnico, eles não aprovam, pode ser quem for. Para vocês terem uma ideia, tomei conhecimento disso há poucos dias. Na nossa prova, presentes haviam 4, mas na verdade havia um quinto que estava fazendo o teste de Master, mas na véspera ele mostrou as facas para um outro Master antigo lá e foi dissuadido. O cara deu uma olhada nas facas dele e falou: nem põe na mesa que você não vai ser aprovado, tá? Então ele já desistiu, nem colocou as facas na mesa. E como já mencionei em outro vídeo, nós estávamos em 4 candidatos, 2 americanos e 2 brasileiros, e eu e o Franco aqui do Brasil fomos aprovados, os 2 americanos reprovaram, tá? Por isso eu digo que se você um dia decidir fazer uma prova de certificação da ABS, tem que estar no nível técnico adequado para fazer essa prova com tranquilidade. Por quê? Uma eventual reprovação pode muito bem trazer algum tipo de prejuízo à sua carreira sob o ponto de vista financeiro, tá? Imagine você é cliente de uma empresa que vai submeter os seus produtos a uma certificação ISO e essa empresa não passa, é reprovada, tá? Então, alguma parte dos clientes podem ter uma ideia de que essa empresa não oferece bons produtos. Por isso eu digo que a prova tem que ser feita já com maturidade, com nível técnico, para ser submetido
a esse exame com tranquilidade, tá? Então vamos lá. Primeira questão óbvia, né? Se você quer um dia se certificar pela ABS, você tem que se afiliar à ABS. Basta entrar no site da American Bladesmith Society, americanbladesmithsociety.com, tá? Procurar lá, você faz tudo online, tá? Com cartão de crédito, etc. A anuidade são $60, acho bem barato, acho que o custo-benefício é muito bom, mesmo porque depois que você se afilia, você fica na lista lá, fica a indicação do seu website, do seu contato, então também funciona como uma vitrine. Lembrando que depois de associado, o aprendiz Smith, que é o novato, né, o recém-associado, depois de 3 anos ele pode testar para Journeyman Smith. Se aprovado, depois de 2 anos ele pode testar para Master Smith. Lembrando que a grande maioria dos cuteleiros leva muito mais tempo do que isso, tá, pessoal? Então, não significa que o cara está começando hoje, em 5 anos ele vai ter nível de Master. Acho muito, muito raro isso acontecer. Pode acontecer, mas somente para uns poucos privilegiados. O desenvolvimento técnico leva mais tempo, tá? Para a sua preparação, para a construção gradual da sua carreira, uma recomendação é que você aprenda uma grande diversidade de técnicas. Ainda que dentro da sua cutelaria, dentro do teu ramo comercial, você não vai usar todas essas técnicas. Por quê? O que você aprende você transfere e otimiza o conhecimento em outra área que você eventualmente vai usar na sua cutelaria, na sua linha comercial, tá? Então isso é importante. Aprender a fazer facas gaúchas integrais, gaúchas full tang, fazer facas montadas, fazer facas integrais com guarda, aprender toda essa gama aí, aprender a fazer boas adagas, que não é nada fácil, e aprender a trabalhar com diversos tipos de materiais. Para isso construir um cabedal forte de conhecimento para você poder fazer um teste, quando fizer, bem seguro, tá? Quando você fizer um planejamento, eu vou fazer o teste em 2020, por exemplo, tá? Comece a adquirir os materiais de cabo melhores que você puder, tá? E faça uma reserva já desse material. Não adianta comprar, eu quero fazer uma das minhas facas, eu quero que seja de chifre de cervo. Não adianta ter um material desse, tá? Porque você pode acontecer de errar. Então, compre alguns bons materiais, faça um estoque de excelentes materiais, os melhores que você puder comprar, e deixa isso armazenado, destinado para o teste. Isso tem que ser providenciado com antecedência, tá? É uma coisa que não deve gerar preocupação quando você estiver fazendo as facas. Pô, preciso ir agora atrás do material de cabo ou algum outro insumo que eu pretenda usar, tá? Então isso tem que ser providenciado com antecedência para não somar ao estresse natural que é a própria preparação dessas facas. Para fazer o teste de desempenho, todo mundo já falei a respeito da certificação da ABS, tá? Das regras. Tem um vídeo no meu canal, Certificações da American Bladesmith Society. Dê uma conferida lá, estão as regras, tá? Para fazer o teste de desempenho, a certificação é dividida em 2 etapas, o teste de desempenho e depois o que a gente chama de teste de mesa, né? O teste de desempenho é aquele teste onde você corta a madeira, depois corta a corda, depois dobra a faca, ela não pode quebrar, etc. A minha recomendação é que você faça 2 facas, por exemplo, você vai testar para Journeyman Smith, forge 2 facas, faça o tratamento térmico exato nas 2, obedeça as dimensões das regras, tá? Lembrando que o que está publicado no meu vídeo, pode ser que o ano que vem essa regra mude, tá? Então não vá somente pelo meu vídeo. Dê uma conferida lá no site da ABS e vê se as regras continuam as mesmas. Pode ser que eles editem, atualizem alguma norma e você seja prejudicado se for somente pelo meu vídeo. Então, fazendo essa lembrança. Faça essa faca dentro das dimensões e características construtivas
pegue uma delas, sendo que as duas receberam exatamente o mesmo tratamento, e faça o teste na sua oficina antes de submeter a um teste de performance na presença de um master, ou seja, um teste que esteja valendo para a sua certificação. Teste, faça todos os testes, tem que aprender a cortar a corda. Para cortar a corda existe uma certa técnica, tá? Não é só bater com força que vai cortar a corda. Eu vou fazer um vídeo ainda explicando a respeito disso. Dobre a faca na sua oficina e veja se correu tudo bem. Se a faca quebrar, dá uma olhada dentro do grão, vê onde você errou, tenta descobrir o que houve de errado, para que quando você submeter ao teste de desempenho real, você vá com um pouco mais de segurança. Lembrando que o estresse é absurdo sempre, né? Fazer um suporte, um aporte financeiro para os custos, tá, pessoal? Muita gente acha, pensa na certificação que é um negócio simples. Não, tem muita coisa que envolve a certificação. Por exemplo, gastos com passagens, não é nada barato, estadia, alimento, aluguel de carro, tá? Em Atlanta é tudo longe demais. Por exemplo, do aeroporto ao centro de Atlanta dá mais ou menos 60 quilômetros, é super longe, não dá para ir para lá sem alugar um carro. Se for andar de táxi vai sair mais caro ainda, tá? E o próprio custo com a mesa do Blade Show. Uma mesa do Blade Show custa hoje $500, né? Com a cotação do dólar hoje tá bastante caro para nós, fica muito pesado. Óbvio, você vai lá, vai fazer o teste e depois vai expor suas facas e vendê-las no evento, tá? Então, óbvio que vai participar do evento também, que é uma grande experiência. Então, existe muito custo com isso antes, tá? Prepare-se financeiramente. Além disso, pessoal, você precisa fazer um aporte financeiro, recomendo eu, para pelo menos 5 meses do seu gasto mensal sem receber um centavo, tá? Que é o tempo que eu recomendo que você tenha mínimo, que você tenha de uma reserva financeira para poder fazer as facas. Por quê? Porque durante esse período você não vai poder estar fazendo faca e entregando encomenda ao mesmo tempo. Não dá. Você tem que se focar na confecção das facas do teste. As facas do teste, elas são muito mais demoradas, tá? Por quê? Porque a gente fica prestando atenção no mínimo do mínimo do mínimo detalhe. Por quê? A tolerância a erros e equívocos deles é baixíssima. Então você tem que tentar minimizar isso da melhor forma possível, tá? Minimizar imperfeições nas suas facas. Então são facas que são demoradas, que a gente leva mais tempo trabalhando nelas. Não vai dar para você estar fazendo faca de teste entregando encomenda, não dá, tem que se focar e finalizar as facas que serão submetidas a teste. Para isso, obviamente, você tem que comer, tem que viver, tem que pagar aluguel, tem que pagar a prestação da casa, etc. Todas as despesas que a gente tem. Então eu recomendo que antes faça uma reserva financeira, pelo menos minimamente, para 5 meses das suas despesas normais, tá? Para que você possa dedicar esse período para a confecção das facas. Claro, né, pessoal? Ir para os Estados Unidos exige tirar passaporte, tá? Isso tem que ser agendado com uma certa antecedência. Você tem que ter uma gama de outros documentos em ordem para poder ser emitido seu passaporte. Então, eu recomendo que comece a correr atrás disso com mínimo de 1 ano de antecedência, tá? Minimamente. Tirar o passaporte. Com o passaporte em mãos, você tem que, com o número dele, entra no site da Embaixada Americana, faz o agendamento para tirar o seu visto americano, também que não é nada simples, tá? Existem poucas cidades, algumas capitais somente no Brasil, alguns que moram longe vão ter que pegar um avião para ir até essa localidade, em dia em data e hora agendados, e submeter uma entrevista para poder conseguir o visto americano, que não é muito fácil, tá, pessoal? Então, convém que se faça isso até antes de qualquer outra preparação. Primeiro passaporte e visto, conseguiu isso, aí vou correr atrás das outras coisas para ir para os Estados Unidos fazer a certificação da ABS, tá? Uma outra recomendação, vai fazer o teste, pessoal, aquele negócio de fazer o teste, tirei 5, passei, né?
não é uma mentalidade boa, tá? Por quê? Porque além da boa execução, eles estão vendo a sua qualidade técnica. Então convém que se ouse no teste, tá? Eu recomendo para todo mundo que for fazer o teste, faça as melhores facas que você puder, tá? Por quê? Não adianta você fazer só o basiquinho, o rasinho, bem feitinho, mais ou menos, tá? Para poder ser aprovado, porque eles podem olhar e entender que, pô, isso é basilar demais, esse cara não tem nível de Mastersmith e podem te reprovar, tá? Se eu fosse o avaliador, alguém que submetesse facas de mesa basilares demais, com certeza eu reprovaria. Por quê? Porque é justamente nesse momento que você tem que mostrar a sua capacidade técnica, a sua capacidade de execução e o seu nível de conhecimento técnico, a sua ousadia. Então, você tem que apresentar facas realmente de nível técnico difíceis. Não adianta botar o arroz com feijão na mesa, tá? O melhor realmente é ousar, fazer o melhor que você pode, o melhor dentro das suas capacidades de máximo de esforço para chegar e realmente impressionar os juízes, os que irão julgar, os masters que irão julgar você, tá? Nas minhas 2 certificações lá nos Estados Unidos, em Atlanta, tanto a de Journeyman quanto a de Master, eu fui aprovado por unanimidade. Todo mundo que julgou aprovou. Eu não tive nenhum só dos julgadores que me reprovou, porque justamente eu tentei fazer as facas de maior nível técnico possíveis para a época que eu me encontrava, do nível técnico que eu me encontrava. Eu realmente ousei e me esforcei ao máximo, tá? E, por fim, o último conselho: prepare-se emocionalmente para um altíssimo nível de estresse, tá? Estava conversando com o Rodrigo Sfredo, depois da prova também conversei com o Fran, tá? Que são os outros 2 Masters do Brasil. E, como disse o Rodrigo Sfredo, só quem passou por isso sabe como é altamente estressante, tá? Para vocês terem uma ideia, contei para os meus amigos mais próximos. Quando da minha certificação de Journeyman, comecei a fazer as facas e eu fiz 6 facas, tá? Aliás, é uma recomendação. São 5 facas obrigatórias, faça minimamente uma de reserva. Pode ser que durante o voo chegue lá, um cabo encolha, um cabo rache de acordo com a mudança de temperatura, de pressão, de umidade da localidade que você está, e você deixa de fazer o seu teste por causa de uma faca, tá? Então faça uma faca a mais, de reserva. E antes que eu me esqueça, uma coisa que me ocorreu agora. Os testes, pessoal, até então, normalmente são feitos na sexta-feira. Chegue na quarta, no máximo na quarta-feira. Por quê? Pode acontecer do seu voo atrasar, pode acontecer da sua bagagem extraviar e você perder o dia do teste, o horário do teste, por causa de minutos, tá? Então chegue com antecedência. Se uma mala extraviar, dá tempo da companhia aérea procurar essa bagagem, te restituir para você poder fazer a prova a tempo. Aconteceu com um amigo meu, tá? E ele chegou lá com 15 minutos de atraso, porque o voo atrasou, a conexão atrasou, e os americanos são taxativos. Deu a hora, 8 horas, fecha as portas. No meu teste de Master agora, eu olhei, 7h59, virou 8 horas, o Master mais antigo, o avaliador, pediu para a gente se retirar, fechou as portas e tchau. Quem chegou, chegou, quem não chegou, não chegou. Espera para o ano que vem, tá? Então, chegue com pelo menos 2 dias de antecedência para evitar um dissabor, uma surpresa triste aí que atrapalhe a sua certificação, tá? É muito investimento para que você perca o teste por alguns minutos, tá? Então, chegue com bastante antecedência. Voltando ao último assunto. Quando fiz as minhas facas para o teste de Journeyman, todas as 6 facas foram fluídas, tranquilas. Deu tudo certo da primeira à última, tá? Para a certificação de Master agora, falei para os meus amigos, tudo que tinha para dar errado, deu errado. Tudo, tudo. Teve facas que eu tive que trocar o cabo 3 vezes, tá, pessoal? Eu erro com muito pouca frequência. É muito raro eu errar, tá? Mas devido à pressão, devido ao nível de exigência,
você trabalha nervoso, com a cabeça quente, está sempre preocupado, sempre tenso, e praticamente todas as facas que eu fiz mais de uma faca de reserva, fiz várias facas de reserva, para justamente não ter que passar por isso duas vezes por causa de um detalhe. Todas as facas que eu fiz deu problema, todas, tá? Teve uma ocasião que eu estava trabalhando, fazendo a última adaga, eu apresentei duas no teste, e a minha esposa chegou, entrou na oficina aqui num dia de tarde, ela entrou, estava chorando dentro da oficina, tá? E ela falou, nossa, o que aconteceu? Você chorando, né? Tamanho estresse que eu estava, por quê? Porque estava tudo dando errado. Tudo eu estava fazendo 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, por causa da pressão. Então, prepare-se, não é fácil. Eu não estou falando que todo mundo vai passar por uma pressão como essa, ou vai sentir algo do gênero. Mas acredito que a maioria das pessoas, entre aspas, normais, né, os mortais, vão passar por isso, porque realmente é um estresse terrível, somado ao nosso estresse da vida cotidiana, né? Contas a pagar, coisas para resolver, questões pessoais, questões familiares, junta com isso, então é um período de extremo estresse, tá? É difícil, tem que ter paciência, e por isso eu falo, comece as facas com bastante antecedência para você trabalhar e poder contar com um tempo hábil para sanar essas dificuldades. Claro, apresentei as melhores facas que eu podia, acho que a minha mesa estava irrepreensível, estava linda, foi elogiada e foi aprovado por 7-0, tá? Mas todas as facas, como mencionei, tive que refazer muitas coisas, tá? Muito estresse, e não é um período fácil, tá? Imaginem vocês, eu tenho 47 anos de idade, sou vivido, sou policial, passei por inúmeras experiências na vida, mas isso foi terrivelmente estressante, porque faço tudo com muito afinco, muita dedicação, e com certeza quem for passar por um teste desse vai vivenciar isso que eu estou tentando explicar para vocês. É difícil, é muito complicado, tá? Por isso que quando a gente passa, termina, você vê que praticamente todo mundo se emociona, chora muito, e dia seguinte eu ainda estava chorando, e até hoje a minha ficha não caiu ainda na totalidade do significado dessa conquista, para mim, para minha família, para a cutelaria brasileira, tá? Então, preparem-se, contem comigo, naquilo que eu puder auxiliar, farei o melhor possível, lembrando, né, que para quem for fazer os testes de performance, vocês podem fazer esse teste aqui no Brasil. Nós temos 3 Masters, Rodrigo Sfredo, Jonathan Franco e eu, tá? Qualquer um dos 3 Masters pode aplicar os testes de performance para Journeyman Smith e para Master Smith aqui mesmo no Brasil. Somente o teste de mesa que tem que ser presencial lá em Atlanta, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos vocês.